Então vamos aqui dar continuidade. Por enquanto ele é só uma linha, né? Uma spline, então preciso ajustar aqui direitinho. Para que eu possa ajustar o meu texto, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar, né? Ajustar seria, no caso aqui eu estou querendo dizer, criar o corpo, o conteúdo ali para ele. Então eu preciso utilizar o Extrude. Eu clico sobre aquela opção, né, de Subdivision Surface, seleciono aqui Extrude com Alt pressionado, que ele já coloca no meu objeto ali a extrusão, isso também já foi ensinado. Aqui você vai configurar o seguinte, ele está aqui no eixo Z, né, que é esse eixo lateral, então ele está aumentando aqui para lateral, não é isso que eu quero, quero que essa extrusão seja feita aqui para trás no texto, então vou ter que trabalhar esse primeiro, que é o meu eixo X, tá? Já se eu colocar aqui, por exemplo, um valor nele, ele está fazendo para frente, se eu colocar negativo, ele vai fazer ali para trás. Pode ser da mesma forma, você pode tanto colocar para ele aumentar para frente aqui ou para trás, vai dar na mesma, obviamente. Ele vai crescer aqui, né, na sua profundidade. Então você seleciona aí a proporção que você quer deixar. Vou deixar mais ou menos aqui 75. Ele toma aquele aspecto de texto 3D, apenas aí com a extrusão, né, inserida. Então fica bem bacana de utilizar. Se essa fonte você não gostar, às vezes você coloca a extrusão e fala, mas ficou um pouco bagunçado, né, e tal. Vamos aqui até dar um preview para a gente poder ver se está legível, né? Até que o meu aqui dá para entender, mas dependendo do texto que você escreva, não fica tão legal, então você pode aí utilizar qualquer outra fonte, tem muito disso, tá? Já tem alguns caracteres aí que não ficam legais de acordo com um texto ou uma fonte que você trabalha, então é interessante que você modifique isso aí. Posso aqui também aplicar mais subdivisões nesse meu texto, já por enquanto não vou utilizar, mas percebo que se eu aumento, ele aumenta então ali aquelas divisões na parte superior dele aqui, ou nessa parte lateral, onde foi aplicada na verdade a extrusão. Aqui eu quero fazer o seguinte, eu quero trabalhar um contorno, prestem bastante atenção nisso, que é muito interessante para texto 3D, você trabalhar um contorno no objeto. Antes, deixa eu só modificar aqui, voltar para o Model, dar uma diminuída nesse texto que está gigante, vamos lá. Ok. Então, aqui eu quero utilizar de um contorno no meu objeto. Para isso, eu posso utilizar, né, esse recurso aqui de Sweep. Não vou inserir ele ainda. Por quê? Eu preciso de criar primeiro uma forma para receber, né, um corpo. Então, se eu criar, por exemplo, aqui, pode ser uma linha. Não, vamos fazer com um quadrado, um retângulo. Por que um retângulo? O retângulo aqui, nesse caso, deixa eu deixar ele aqui do lado, ele não vai nem ficar visível, tá joia? Você não precisa ir trabalhar quase nada nele, vou só diminuir um pouquinho. O retângulo em si, ele vai criar uma borda, uma forma retangular para mim em volta dos meus textos. Como que funciona isso? Vou aplicar agora, já criado o retângulo, o meu modificador, que é o Sweep, ainda não coloquei nada para ele, então não vai ajustar nada, o retângulo ainda não pertence a ele, e eu quero colocar para que receba esse corpo, esse Sweep, esse modificador que eu coloquei, o meu texto. Só que eu preciso de ter, né, um texto que vai ficar como fundo e um contorno de texto que vai ficar como borda. Então, vou ter que duplicar ele. Ctrl C, Ctrl V. Aqui acima está meu texto. Vou colocar, então, o meu texto dentro do Sweep. Percebam que, então, que ele já está com esse componente. E o meu retângulo dentro do Sweep e acima do texto. Mas aí, o que aconteceu? Uma bagunça, esse contorno está todo distorcido e tudo. Então, vou clicar sobre o retângulo. Vou aqui utilizar a ferramenta de escalonar e vou diminuir ele um pouco mais. Percebam ali, ó, que ele vai então tomando forma dentro do meu objeto. Só que ele ficou para o lado de trás. Tá? Olha, posso até visualizar isso aqui. Deixa eu ver pelo outro lado aqui. Ó. Justamente porque eu puxei, ó, percebam que ele já tem um contorno, tá vendo? Como eu puxei a extrusão inversa, ele está daquele lado. Não tem problema, nós vamos resolver isso aqui da seguinte forma. Deixa eu clicar sobre o meu Extrude, né? Só que eu vou ter que dar o Ctrl Z somente para que eu possa retirar esse texto. Tá? Já não dupliquei ele ainda. Vou aqui na extrusão, vamos clicar então em cima do Extrude, nós colocamos aqui um positivo. Vou colocar um menos na frente para inverter ela, deixando essa extrusão negativa, como se eu tivesse mandado ela para trás agora aqui, não para frente, justamente para que eu tenha aqui a parte do contorno visível, né, para o lado da frente. Clico novamente no texto, Ctrl C, Ctrl V, coloco o texto dentro do Sweep, coloco o retângulo também dentro do Sweep. Vou clicar no retângulo, eu vou ter que diminuir novamente, justamente é o tamanho dele aqui que me dá lá, a propriedade do contorno. Olha aí que bacana. Se o seu ficar inverso, não é só você fazer isso, é porque eu coloquei a extrusão
para o outro lado, né, já que não faria diferença caso eu não tivesse que criar essa propriedade ou não quisesse criar essa propriedade do contorno. Então percebam aqui que eu tenho um contorno diferenciado. É como se o meu texto, na verdade né, esse texto aqui de cima, ele é só essa área aqui agora. Então poderia dar uma cor qualquer para ele, depois nós vamos fazer, para que tenha uma cor de contorno diferente da cor aqui interna do texto. Uma coisa bem bacana, uma dica bacana aí para textos 3D dentro do Cinema 4D.